Pode sentar, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos, que acompanhem, né? Sempre. E nós iremos terminar hoje o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E na próxima semana vamos continuar, né? Outro irmão vai dar a palavra. Na próxima semana, a partir do capítulo 8 de Mateus. E no próximo domingo teremos um seminarista aqui da nossa igreja que vai pregar no próximo domingo, tá? Então ele vai pregar aqui e ele está sob observação, né, do seu sermão, tá bom? Amados, vamos abrir aqui, são 2 versículos, Mateus 7, que é o fim do sermão, Mateus 7, 28 e 29, aí eu lerei esse versículo. Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, apenas esses 2 versículos. Vamos orar. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, pedir que o Senhor seja honrado, glorificado, que nós sejamos edificados, que nós sejamos transformados pela Tua palavra. O Senhor nos dê graça e misericórdia hoje, neste momento, e que os irmãos tenham a Tua direção do Espírito Santo para podermos entender a Tua palavra, em nome de Cristo, amém. Então, amados, quando esse Sermão do Monte, ele é assim, reverenciado, considerado por várias religiões, principalmente as religiões muçulmanas, a parte dos muçulmanos, hindus. Eles consideram este sermão como uma das pérolas de Jesus. Mas eles dizem que Jesus, que o resto do Novo Testamento não serve. Que o resto do Novo Testamento é uma interpretação dos apóstolos. Então o que vale só é o Sermão do Monte. Então eles exaltam isso aí, mas não consideram o resto do Novo Testamento. Há pessoas que dizem que eles gostam da ética de Jesus para viver, os ensinos de Jesus, mas eles não consideram Jesus como Deus, como divino, apenas os seus ensinos, tá? Então existe alguns, pelo menos, né, conheço um ateu famoso aí, que ele diz que a ética de Jesus é boa, mas Jesus como Deus não, que isso daí já é um problema de interpretação. Quer dizer, só que quando você lê o Sermão do Monte, você vai ter que admitir que esse homem que fala não é um homem comum. Se você pegar todos os pensadores lá dos gregos, dos pré-socráticos todos, vai chegar até 1800, os pensadores, nenhum deles se compara os ensinos de Jesus. Há algumas coisas semelhantes, algumas coisas só, mas no resto tudo é humano. Mas esses ensinos, e como dizia C.S. Lewis, que é um escritor que escreveu Crônica de Nárnia, já tem filme, e ele tem outros livros, ele diz, se esse Jesus é diferente do outro, de pessoas, ou esse Jesus é megalomaníaco, ou esse Jesus é Deus. Porque esses ensinos não tem nada a ver de um homem doente. Não tem nada a ver de um homem perturbado. E Gandhi, por exemplo, né, ele falava dos ensinos importantes de Jesus,
apenas do Sermão do Monte. Então quer dizer, as pessoas exaltam Jesus em relação ao Sermão do Monte, mas não consideram o resto, ou não consideram as coisas que Jesus diz, que mostram que ele é mais do que isso. Ele é mais do que um mestre. Então, eu gostaria assim, de hoje nós encerrarmos, a pergunta é, quem é esse profeta? Quem é esse profeta? Se podemos dizer assim. Ou isto é, quem é esse pregador? Fica melhor. Quem é esse pregador? Então, a primeira coisa, algumas coisas nós temos que ver. A primeira coisa é que a autoridade de Jesus é como mestre. A autoridade dele é de um mestre. As multidões ficavam atônitas. A palavra atônitas é a palavra extasiadas, maravilhadas dos ensinos que ele fazia, que ele proferia, porque não era igual aos ensinos dos escribas, não era igual aos ensinos dos mestres que eles conheciam. Por quê? Porque Jesus ensinava uma verdade absoluta. Hoje nós temos problema na nossa sociedade, né, de que nós não temos verdade absoluta, aquele papo. Mas as pessoas têm verdade absoluta. Por exemplo, você que ganha seu dinheiro na sua empresa, na empresa que você trabalha, na escola, onde for. E aí a pessoa, você é o empregado, e a pessoa diz assim, não, olha, você recebe R$2.000. Não, eu acho que eu vou te pagar só 1.200. O que você vai falar? Não é correto isso aí. Por quê? Porque isso é verdade absoluta. Você vai receber 2.000. Então, quando é na área que mexe com você, não tem verdade, a verdade absoluta. Quando é nas outras ideias, a verdade não é absoluta, é relativa. Então, só mexer no salário que você ganha, só mexer nas coisas que você ganha, não, que é isso. Mas Jesus ensinava a verdade absoluta. Jesus era judeu, mas a sua mensagem não era segundo padrões judaicos. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, a verdade é cultural. Tá? Tem um homem que já morreu em 1900, Nietzsche, e ele dizia, a verdade é cultural. A verdade depende da cultura. Então, por exemplo, você tem a Bíblia é dos cristãos, então a Bíblia é cultural, então é a verdade dos cristãos. Você tem o Vedas, então a Bíblia o livro é cultural, é dos Vedas. Você tem o Corão, então é cultural, é do Corão. Então não há verdade absoluta. Porém, Jesus era judeu e os seus ensinos não eram segundo padrões judaicos. Por quê? Porque essa verdade era absoluta. O que ele tinha a dizer não estava culturalmente condicionado, no sentido de ficar limitado a um povo particular chamado judeu, a um local chamado Palestina. Não, ele tinha a verdade absoluta. Por quê? Porque Jesus diz, nós dizemos o que sabemos. Jesus não falava como um homem qualquer. Jesus tinha confiança em si mesmo. Às vezes nós somos ensinados, né, claro, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Sim, porque nós somos limitados. Porém, Jesus tinha confiança em si mesmo. Jesus declarou quem herdaria o reino dos céus. Jesus declarou que haveria juízo. Jesus declarou sobre misericórdia. Jesus declarou quem era chamado Filho de Deus. Como é que Jesus poderia ter tanta certeza? Ele falou com realeza, com segurança. Ele não titubeava. Ele falava como Senhor. Ele não era esse senhor, esses homens de filosofia que tem por aí, que eles não têm certeza de nada. Esses homens da política não têm certeza de nada. Jesus falava com segurança. Jesus
Calvino diz que as multidões ficaram atônitas, porque ele tinha majestade, indestrutível, fora do comum. Então Jesus era um mestre. Não era um mestre de lousa. Era um mestre que ensinava e vivia, que queria que os seus discípulos seguissem. Os fariseus não tinham autoridade própria. Observe que quando os fariseus, se você ler a história dos fariseus, sobre a parte histórica, os fariseus sempre relacionavam alguém nos seus ensinos, porque eles não tinham autoridade própria. Jesus não recebera a formação de escriba. Os discípulos de Jesus não tinham formação de escriba. Às vezes dizia assim, Jesus dá valor para quem nunca estudou e tal. Para aí, irmão, não fale besteira. O fato de Jesus não ser da escola dos escribas, da linha daqueles homens importantes, rabino, não quer dizer que ele não sabia, não estudava. Não, Jesus não precisa estudar. Ele é o Senhor. Mas os seus discípulos, eles foram aprender o idioma. Para escrever os livros da Bíblia, eles foram aprender o idioma. Levi era o cara da Cefaz, cobrador de impostos. E ele sabia ler e escrever. O Pedro era pescador, mas sabia fazer conta. Mas provavelmente Pedro teve que aprender o idioma para escrever a Bíblia. Tiago. Mas eles não tinham formação dos escribas. Então os escribas falavam pela autoridade que eles sabiam, enquanto Jesus falava com autoridade. Essa era a diferença. No nosso mundo moderno, você que vai fazer um trabalho, você que faz um curso, e aí no final do curso você tem que fazer uma dissertação, ou tem que fazer um TCC para falar sobre o que você fez. E um dia falando com um homem sobre isso, eu digo, rapaz, eu posso falar o que eu acho? Não, você tem que citar. Você tem que citar os pensadores. Entendeu? Aí a nossa autoridade é em cima dos outros, e aqueles outros dos outros. E aí falando, a pessoa diz, não, você só pode fazer um artigo com 10 anos de antecedência, acabou. Quem ficou 10 anos para trás, você não pode mais citar. O que eu quero dizer para os irmãos, que todo o nosso conhecimento basicamente tem uma autoridade que a gente cita. Jesus não citava ninguém, porque ele era autoridade. Então, amados, essa é a diferença. Jesus era mestre. Jesus nunca usou essa expressão, assim diz o Senhor. Nunca usou isso. Por que ele nunca usou? Porque ele é o Senhor. Ele é o mestre. Ele não precisa dizer assim diz o Senhor, nada disso. Os profetas diziam assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia, eu verdade vos digo. Então ele falava em nome próprio, a sua autoridade. Em verdade vos digo. Amém logo rumi. E lá no grego. Eu vos digo. Pelo menos 6 vezes do sermão ele diz. Enfaticamente, mas eu vos digo, isto é, Jesus não citava ninguém, só citava se fosse o Velho Testamento, está escrito, mas por quê? Porque ele é o autor lá do Velho Testamento. Então não é que Jesus estivesse se contradizendo Moisés quando dizia, eu vos digo, sobre adultério, eu vos digo, sobre assassinato, eu vos digo. Isto é, Jesus não estava só interpretando, ele estava dizendo que ele é o mestre. Então essa é a diferença de Jesus. Jesus era um legislador e não apenas um intérprete. Ele não era intérprete. Se você observar os textos, não era intérprete, ele era o legislador, ele dizia como era. Por quê? Porque os escribas tinham corrompido. Então Jesus, ele era o mestre, ele era cheio de sabedoria. Existe um texto em Provérbios 1:33,
Observa que esse texto, o que me der ouvido, habitará seguro. Preste atenção, amado. A sabedoria de Deus aqui é a personificação de alguém. Aqui. A ideia é que como essa pessoa fala da sabedoria, aí você pensa que é algo assim, imaginativo. Não, é uma pessoa chamada sabedoria em Provérbios está falando. Essa pessoa é Jesus. Como diz lá em Coríntios, a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É Jesus. Jesus não é uma pessoa para a religião. Jesus é uma pessoa, um mestre, Senhor para a vida. Não está preso à etnia. Não está preso à etnia, os seus ensinos. Os seus ensinos são universais, porque ele é mestre. E para você ver a influência de Jesus, todo o nosso mundo ocidental, a base tem o cristianismo. Com todas as corrupções que tem aí, mas essa sociedade que avançou e desenvolveu, tanto na ciência, no conhecimento, se deve a Jesus, porque ele é o mestre. Você está pensando que você tem ciência por causa de quê? Os gregos só achavam de ciência o que eles, a parte de ideias. A ciência vem a partir de 1600 desenvolvendo, porque vários cristãos tiveram a compreensão de quem é esse Jesus. Então, amado, Jesus é o mestre. Se você precisa de um mestre na sua vida, é Jesus. Não é o Nietzsche, não é os pensadores, não é o Sócrates, nem o Platão. Você pode aprender com esses homens, sim, mas você vai aprender como mestre Jesus para a sua vida, porque Jesus ensina a prática, não é a teoria, a prática. Perdão, você tem que perdoar, Jesus perdoou. Considerar o outro, Jesus considerou. Amar o inimigo, Jesus amou. Porque as pessoas, quando convivem com outras pessoas, vão observar que não tem nada daquilo que elas dizem. E tem um homem, que lançou um livro que vendeu 25 milhões de livros já. Um brasileiro. Qual é o livro que ele vendeu? Sobre um homem chamado Jesus. E aí ele disse que foi estudar Freud, Darwin, Nietzsche, tem uns lá, ele foi estudar esses homens, Spinoza, Schopenhauer, foi estudar Sócrates e foi estudar Jesus. Não tem nada, ele diz no livro dele, não tem nada a ver Jesus com esses homens. Por quê? Porque ele foi atrás da vida deles, a vida como eles viviam, como eles tratavam as mulheres, os filhos. Não tem nada a ver. E agora ele diz que é mais ateu. Espero que seja se arrependido. Mas por quê? Porque Jesus é mestre. Você quer um mestre para a sua vida? Jesus. Você quer paz para a sua vida? Jesus. Você sabe que você tem a luta, Os homens com o seu conhecimento vão te dar paz. Não vão te dar nada. Segunda coisa, a autoridade de Jesus como Cristo. Aqui no sermão, como mestre. Mas a autoridade de Jesus como Cristo. Eu vim. Jesus diz, eu vim. Jesus foi enviado. Ele foi enviado não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então, os profetas, eles falavam de Deus. Olha, assim o Senhor diz. Jesus não diz assim o Senhor diz. Nada disso. Jesus não diz, porque ele é o Senhor. Mas os profetas falavam, faziam predições da lei. Mas Jesus, ele é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é o cumprimento do descanso, do sábado. Jesus é o cumprimento do descanso. Jesus, todos aqueles movimentos que tinha no Velho Testamento, as comidas que não podiam comer, os sacrifícios, aquilo tudo é Jesus.
o tabernáculo que tinha que ser feito, o lugar santo, o santo lugar, o santo dos santos, os querubins chegando ali, estando ali, o sangue derramado, tudo aquilo é Jesus. É o cumprimento do Velho Testamento, é o cumprimento das promessas, porque Jesus é o Cristo. Lançaram um livro, Maomé, uma biografia do último profeta. Ele deve ser o último mesmo. Jesus não era o último profeta. Jesus era o cumprimento de toda a verdade de Deus que estava no Velho Testamento. Jesus não é considerado profeta, ele é o último. Ele é o complemento de tudo, completou a obra do Senhor. Ele é o grande profeta, sim, mas ele não é o último profeta, no sentido de que há uma sequência de homens. Não, Jesus é o cumprimento das profecias. Ele não pensava em si mesmo como outro profeta, nem sequer como o maior dos profetas, mas ele é o cumprimento de toda a profecia. Jesus diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ele fala dele. Há 5 referências nesses 5, 6, 7 sobre o reino de Deus. Então Jesus inaugura o reino de Deus. Você tem uma profecia de Daniel, que ele vê aqueles impérios e uma pedra vem, bate e cresce. Essa pessoa, essa ideia é Cristo. Ele implanta o seu reino. Quando ele chega, ele implanta o seu reino. E é por isso que os demônios ficam uma fera. E eles começam a atacar as pessoas, entrar no corpo das pessoas, se manifestar, porque Jesus chegou no reino. Implantou seu reino e o diabo vai se levantar. Então Jesus é o Cristo, o Messias. É o que a gente entende aqui no Sermão do Monte. Ele é o Cristo, é o Messias. Ele é a expectativa que tinha no Velho Testamento. E a ideia que nós tivemos, o estudo aqui de Ruth, falava desse rei que haveria de vir através de Davi. Jesus é o Cristo. Mas a autoridade de Jesus como Senhor. Como Senhor, amado. Isso é muito sério. A ideia de Senhor, né, quando se fala, é a ideia de respeito. Mas com Jesus, não era a ideia de respeitar. Jesus era o Senhor. Ele é chamado também em Daniel como Filho do Homem. Receberia o domínio universal como Senhor de Davi, que assentaria à direita de Deus Pai. Então, como o Senhor domina sobre tudo, onde ele chegava, a morte não poderia estar à sua frente. Todas as pessoas que chegaram, que foram colocadas ou passaram perto de Jesus, que estavam mortas, eles tinham que reviver, porque ele é o Senhor, ele manda na morte, ele tem a chave da morte e do inferno, ele é o Senhor que domina os demônios, os grandes poderes que nós não temos acesso, porque ele é o Senhor. Isso nós aprendemos aqui. A palavra Senhor, Senhor, quando é usado, que nós já falamos sobre isso. Ah, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome. Mas Jesus, quando alguém chama ele de Senhor, ele não, não é verdade, não é isso não, Deus é o Senhor. Não, ele é o Senhor. Quando alguém vai adorar Jesus, quando vem alguém se prostrar em Jesus, Jesus não diz: olha, adora a Deus. Não, Jesus é o Senhor. Ele só lhe merece ser adorado. Você vê lá em Apocalipse, o João, né? Ele vê aquele anjo que ele fica tão impressionado com aquele ser, que ele vai adorar aquele ser, e aquele ser impressionante, aquele ser tremendo, não é Deus, e o anjo diz: adora a Deus. Mas quando a pessoa vinha com Jesus, chamar de Senhor, adorar o Senhor, Jesus não diz adora a Deus, não, porque ele era Deus encarnado. Então Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor que dá ordens, e ele quer que seja obedecida. E a pessoa pode dizer: não, mas eu não preciso obedecer. Não, você não obedece, mas você vai ter que prestar conta com o Senhor.
A vida que Ele deu para você, você não foi abortado. Você está vivo aqui porque não foi abortado. Deus permitiu com que você se levantasse, que você crescesse, que você trabalhasse, que você construísse família. Mas Deus, Jesus, quer que você veja Ele como o Senhor da sua vida. Então, amados, Jesus é um mestre e Senhor. Ele não é um rabi. Ele chamava de rabi o mestre. Jesus era um mestre Senhor. Ele é muito mais do que um rabi. Ele é o Senhor. Nicodemos vai falar com Jesus. O Nicodemos era um homem religioso, importante, mas ele vai falar com Jesus, porque Jesus é o Senhor. Então você tem que confiar no Senhor, que é Jesus, para a sua vida. A autoridade de Jesus como Salvador. Você observa isso no Sermão do Monte. Ele como Salvador está ensinando a verdade. Ele não só ensinou a salvação, mas ele concedeu a salvação. Quando usa a palavra, tem um teólogo chamado Jeremias, no seu livro diz assim: as bem-aventuranças são testemunhas ocultas que Jesus deu de si mesmo como Salvador. E é verdade. Bem-aventurados humildes. Ele era humilde. Bem-aventurados mansos. Ele era manso. Bem-aventurados que choram. Ele não chorava pelo seu pecado. Ele chorava pela desgraça que estava aí. Então, essa ideia, Jesus é o Salvador. A ideia de que Ele veio para mudar a nossa vida, nos dar salvação. Não adianta você ter vários títulos, não sei o que, riqueza. Cadê a salvação? Se você morrer, não leva nada. Você vai ser esquecido. Você é apenas um. As pessoas que você vai estudar, que citam Pedro Álvares de Cabral, aquele que morreu, a Confidência Mineira, o Tiradentes, quem mais? Esses homens assim, revoluções, não sei o quê. Porque você sabe porque você está estudando, e o resto que ninguém estuda cai no esquecimento. E afinal de contas, né, depois que você passa uns anos, você esqueceu tudo, você nem mais sabe quem descobriu o Brasil. Porque quando você vai... li um livro recente, né, que vendeu mais de 1 milhão de livros. E ele questiona quem foi mesmo descobriu o Brasil. Ele vai lá com os documentos. E aí, você só sabe disso porque você está estudando. Mas se mudar essa relação, esses ensinos na escola, acabou, você vai esquecer de tudo. Às vezes o cara faz um curso, né, 4, 5 anos, tá bom, daqui a 5 anos pergunta dele, faz uma prova e não passa. Por quê? Porque você vai guardar aquilo que é necessário. Entendeu, amados? Então, mas a salvação você tem que ter. Aí conversando com um irmão, né? Aí o irmão exaltando lá os filhos dele. Não, irmão, meu filho agora é juiz. Meu filho não sei o quê, meu filho não sei o quê. Eu digo, irmão, vem cá. E se eles morrerem? Eles já são salvos? Eles creem? Não, irmão, eles não. Eu digo, então, irmão, esqueça isso aí. Isso é para ganhar dinheiro. Para ganhar o dinheiro deles, o emprego deles. A salvação que vale é se você, morrendo, está com Cristo. Então Jesus é o Salvador. E olha, tem uma pergunta em Hebreus que não tem resposta. Olha lá a pergunta, capítulo 2, me falha a memória. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Cadê a resposta? Tem não. Como é que o cara vai escapar? Como é que você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação que Jesus trouxe? Jesus não é um mestre de moral. Jesus disse que é para fazer assim, eu vou fazer assim. Olha, tu pode até fazer que dá certo. Isso é uma lei. Mas isso não vai mudar a tua vida assim não, para salvação. Por quê? Porque Jesus quer que você considere Ele como Cristo, como Mestre, como Senhor, como Salvador.
Me lembro que as pessoas que conheci há muitos anos aceitavam, não aceitei Jesus só como Salvador. Eu digo, e Senhor? Não, depois eu vou ver, porque eu não quero que Ele mande na minha vida. Então, meu irmão, tu não aceitou, tu não creu. Porque Jesus quer que você siga Ele como o Senhor e Salvador. Fora isso, Ele não quer ser o segundo, não. Ele não quer, Ele é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é esse pregador? É o Mestre? É o Cristo? É o Senhor? É o Salvador? Mas esse Jesus tem autoridade de juiz. Jesus é o juiz. No dia vindouro Ele é o juiz. Aprende isso, irmão. Quem vai lhe julgar ou eu é o juiz. Jesus é o juiz. 3 vezes é usado o pronome eu e me. Primeiro ele mesmo seria o juiz, ouvindo as palavras indicadoras dele. Ele é o juiz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas serão malditos. Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome, não vos conheci. Então Ele é o juiz, Ele é que decide o destino do irmão, da irmã aqui. Jesus, Ele usa critério de julgamento. O destino dos seres humanos dependerá não do conhecimento que você tem dele, mas da relação com Ele. Não adianta você saber tanta coisa de Jesus, mas você, no mínimo que Deus tem mostrado, não obedece. Nenhum serviço prestado a Cristo, mas o que é importante no dia do juízo, o relacionamento com Ele. Então Ele é o juiz. Jesus diz, apartai-vos dos que praticais a iniquidade. Então, a perdição, a ruína, é Ele que predisse, será o banimento da sua presença, porque Ele é o juiz. Ele vai julgar vivos e mortos, Ele vai julgar os anjos, os arcanjos, quem caiu, Ele vai julgar naquele grande dia, porque Ele é o juiz. Então Jesus não é homem qualquer, irmão. Tem um pensador aí, né? Que ele só aparece, olha bem, ele só é alguma coisa assim, quem estuda um pouquinho nessa área da filosofia, porque ele bateu em Jesus. Só isso. Temos aí, né? Spinoza, esses Schopenhauer e Nietzsche, um deles, Marx, um deles, Darwin, só aparece porque bateu em Jesus, porque Jesus dá audiência. Porque se não tivesse Jesus, eles não eram nada. Onde é que vem, por exemplo, você tem um grupo aí que faz teatro, aí quer denegrir a imagem de Jesus. A igreja fica chateada. Rapaz, deixa, quem desonrar Jesus, o Senhor diz, não usar o seu nome em vão. E eles usam o seu nome em vão, eles vão prestar conta com o juiz. Então a pessoa quer abusar, abusa. Deus permite que abuse um tempo, mas vai prestar conta com o juiz. Jesus é o juiz, Ele é que vai julgar. Você lê Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, lá tem os julgamentos. Por quê? Porque Ele é o juiz. Quem é que tem as chaves da morte e do inferno? É Jesus, não é diabo. Quem manda no inferno é Jesus, não é diabo. E quando você vê esses filmes de terror mal feito, o diabo está lá no inferno, não sei o que. Papai, quem manda, ele não entra lá, rapaz, se Deus não quiser. Os demônios, Senhor, não vai mandar para onde? Manda lá para os porcos. Vieste nos atormentantes do tempo, porque Ele é o juiz, e como juiz, Ele é sem misericórdia. Os nossos juízes hoje, o cara, não, tem 10 anos de cadeia, aí tem progressão para bandido. Entendeu, irmão? Então você cometeu um crime, mas tem a lei, né? A lei vai, o cara é 10 anos, não, mas tem essa progressão aqui, de acordo com quem estuda leis. Você vai só ficar na cadeia. Se for 10 anos, tu vai ficar 2 anos só, depois tu vai progredir, tu é um cara, vai melhorando e tal. O juiz Jesus, tu não tem progressão. Ele é o juiz.
E juiz, do ponto de vista que é Jesus, ele é sem misericórdia. A figura para Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, e ele é o Cordeiro de Deus. E ele venceu as obras do demônio como cordeiro. Ele não venceu como leão. Por quê? Porque o leão não tem. O leão, você não brinca com o leão. Havia você vê alguns filmes, algumas coisas no YouTube, né? Aí pessoas que o leão comeu a mão dele. Ele foi meter a mão, ui, bilu, bilu, pá, papai, já foi. Leão, tu não brinca. Ele é predador, sem misericórdia. Mas Jesus vence a sua obra como cordeiro que morreu na cruz por nós, que pegou as obras do inimigo e colocou ali na cruz, cravou na cruz o que era contra nós. Ele venceu como cordeiro. E às vezes nós temos, né, irmãos com boas intenções, mas às vezes errado. Não, o exército do Senhor, como tem uma igreja aí, o exército do Senhor, aí de madrugada o exército do Senhor, ele se veste como um soldado que vai vencer. Que é isso, rapaz? Esqueceu o Senhor? O Senhor não usou espada. O Senhor usou o seu sangue para vencer o pecado, para vencer Satanás. Foi seu sangue, não usou o poder de leão, mas ele será o leão naquele grande dia, sem misericórdia. Então Jesus é o juiz. Então hoje você tem que entregar a sua vida a ele, para não receber um dia como juiz, como leão. Então esse Jesus, ele é o juiz. A autoridade de Jesus, sexto, como filho de Deus. Ele era o filho de Deus, ele é o Criador. Essa palavra filho de Deus não é a ideia de, como nós temos, né? Nós aqui humanos. É que o meu filho, ele tem a minha natureza, sim, então ele é filho. Mas a ideia de filho de Deus aqui é que ele com o pai, e ele tem o mesmo poder do pai em tudo. Por exemplo, o filho não tem o poder que o pai tem, as relações humanas. O filho tem que respeitar o pai e tem algumas limitações que ele não pode, senão ele vai ofender o pai. Jesus não, Jesus com Deus. Jesus é o Criador, o Deus vivo na ordem natural. Jesus é o que dá o sol, dá a chuva, o alimento. Ele que alimenta as aves. Ele que alimenta você. Mas eu tenho que trabalhar. Você só trabalha porque você tem saúde, porque Deus guarda você e ajuda você. Senão, se Deus botasse você numa cadeira de roda ou de cima de uma cama, você nunca ia trabalhar. Você pensa que você é alguma coisa? E eu? Porque ele é o Criador, ele é que sustenta todas as pessoas. Hoje, ele é que sustenta os anjos. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso Pai. Também. Mas Deus Pai, sim, mas ele é o nosso Pai. Ele que nos abençoa também. E a relação de pai que você tem com Deus não é a mesma relação que Jesus tem com Deus. Entendeu? Jesus nunca se coloca entre nós para dar relação com o Pai. Não. Jesus a relação é única. Ele não se inclui entre os discípulos para falar de Deus como nosso Pai. Ele como Filho de Deus, ele tem associação com Deus Pai íntimo. Mas ele ensinou a gente chamar Deus de Pai, mas ele também é nosso Pai. Essa ideia do privilégio que temos de uma intimidade, mas Deus, Jesus, tinha uma intimidade maior com Deus Pai. Por quê? Porque ele é igual a Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, mas é o mesmo poder que o Pai tem, ele tem. Jesus diz, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Os discípulos não conheciam o Pai como Jesus conhecia. Por isso que a relação de Pai que Jesus tem com Deus Pai não é a mesma relação que nós temos com Deus.
Jesus é o Filho de Deus. Esta filiação exclusiva de Jesus. Deus só tem um filho. Um só. Jesus. Aí você diz, eu sou filho. Se você está em Cristo, você faz parte da filiação de Deus. Seus filhos, a sua igreja. Mas, como dizia um pastor que já morreu, que Deus amou tanto Jesus, o Deus Pai, Deus Espírito amou tanto Jesus, que queria fazer, isso é a opinião do irmão, não sei se isso é heresia dele, já morreu esse irmão, que Deus amou tanto Jesus, que ele queria fazer bilhões e bilhões de filhos parecidos com ele. E é isso que vai ocorrer com você e comigo. Nós seremos semelhantes a ele. Não é isso? Nós não vamos ser semelhantes aos anjos. Nós seremos semelhantes a ele. Isto é, esse amor grande pelo Filho fez com que desembocasse neste mundo em que Deus constituiria milhões e bilhões de pessoas parecidas com Jesus. Mas nenhum igual a Jesus, porque ele é único. E nenhum igual entre nós. Você, como é diferente, o seu DNA é diferente na composição para você nascer, a mesma maneira, Deus quer filhos diferentes, de raças, de tribos, de regiões. Imagina, Deus não criou a Volkswagen no sentido, saiu os carros todos iguais. Não, você e eu somos diferentes, e eu não entendo bem como é. Eu sou brasileiro, e outro irmão é lá da Índia, e outro é dos Estados Unidos, e outro é do Japão. Como é que é isso na relação, na eternidade? Porque Deus não quer ninguém igual. Afinal de contas, onde você vive, tem alguma coisa igual? Você já comprou banana essa semana? Comprou laranja? Picanha você não pode comprar, né? Mas você comprou essas coisas? Olha para as coisas, vê se há um igual. Você não encontra uma palma, uma banana igual a outra. Por quê? Porque Deus é da diversidade. Ele é o Criador. E Ele quer você como você é. Ele não vai abarcar a tua personalidade. Você vai ser o que é, transformado por Jesus para habitar a eternidade. Nós não somos budistas. O budismo, você morre e você entra no nirvana. Você fica naquela coisa que eles são ateus, né? Você fica ali e você entra e some. O cristianismo não, você não some. Deus quer você como você é, transformado pelo sangue de Cristo, e Ele quer que você seja filho do Senhor. E para terminar aqui, Jesus, autoridade de Jesus como Deus. Meu Pai, Ele sabia a filiação. Então, temos a evidência de que Ele se considerava igual a Deus, um só com Deus. Jesus não é um mestre de moral. Jesus não é revolucionário. Jesus é Deus. Você vê os ensinos no Sermão do Monte. Ele era Deus. A bem-aventurança final. Observe, nós temos 9. Assim, né? Não me falha a memória. Nós temos 8 bem-aventuranças. Que ela é feita na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Bem-aventurados os mansos. Terceira pessoa. Não sei se a gente ainda lembra disso, né? Na terceira pessoa. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurado. Enquanto quando ele vai para a nona, ele usa a segunda pessoa. Você já observou isso? Na nona, Jesus diz: bem-aventurados sois. Segunda pessoa, sois. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que Jesus está dizendo aí? Jesus aqui espera que seus discípulos tenham
tenham de sofrer por causa dele, Jesus, por causa dele. Então, ele compara essa perseguição que os discípulos vão ter com a perseguição com os profetas do Velho Testamento. Aqueles do Velho Testamento sofreram por causa da fidelidade a Deus, enquanto os discípulos vão sofrer por causa da fidelidade a Ele. Ele é Deus. Entendeu, irmão? Ele é Deus. Daí se conclui que ao comparar os discípulos aos profetas do Velho Testamento, né? Quando ele diz mais tarde, enviou como os profetas foram enviados, ele enviou os discípulos como os profetas foram enviados. Por quê? Porque ele é Deus. Você vai sofrer por ele. Você não vai sofrer assim no Velho Testamento por Deus como os profetas sofriam. Você vai sofrer por Jesus. Como diz Crisóstomo, lá do século IV, aqui ele veladamente indica a sua própria dignidade, a sua igualdade e honra com aquele que o gerou. Então, quando eles os advertiu de que uma pessoa que simplesmente o chamasse Senhor, Senhor, não entraria no reino dos céus. Senhor é contrastado que ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se então Jesus considera obedecer-lhe como Senhor e o fazer a vontade do Pai, como essas coisas equivalentes estavam colocando o mesmo nível de Deus. Observa isso no sermão. Jesus é Deus. Você vai sofrer por Jesus. Você não vai sofrer por Deus. No sentido lá do Velho Testamento. Você vai sofrer por Jesus. Por quê? Porque ele tem autoridade de Deus. Então, amados, Jesus espera que você edifique a sua casa sobre os seus ensinamentos. Se você edificar a sua casa sobre os seus ensinamentos, você terá sabedoria e você terá vida eterna. Você será sábio, mas se você ouve a sua palavra e não obedece, e eu ou você estaremos edificando sobre areia. Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, ouve a palavra de Deus e dos profetas e você vai ser sábio. Não, se você ouve as minhas palavras e não edifica, e não obedece, você não está colocando sobre a rocha sou eu. Então Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Ele é o Senhor que deve ser obedecido como Salvador, que concede as bênçãos, e Ele vai conceder a bênção final, a vida eterna para aqueles que o creem nele. Só Ele que pode conceder vida eterna para nós, amados. Quem é Jesus para você? É um mestre moral? É um homem sábio? Jesus tem que ser o seu Senhor e Salvador para você. Por quê? Porque Jesus é Deus. Você já entregou sua vida a Ele? Você já reconhece Ele como Senhor e Salvador? Hoje, para que você não reconheça Ele como juiz naquele grande dia. Esse é o Jesus que nós cremos. Amém.